sua Bíblia no livro de Atos. Atos do Espírito Santo, conhecido também como Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do verso de número 1. Nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa é a segunda parte da viagem. Ele já está terminando essa viagem no capítulo de número 18. Paulo viajou pelo mundo, especialmente pela Ásia, Europa, com o objetivo de levar a mensagem mais importante do universo, que Jesus Cristo é Deus e que por meio dele há salvação para toda a eternidade. Atos capítulo de número 18, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus Cristo era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras, nomes, de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandando expulsá-los do tribunal, então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cesareia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, aonde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu
para Antioquia. Amém? Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a Tua Palavra é a verdade manifesta nesta noite pelas canções, pelas leituras e também pela exposição da mesma. Continua a falar aos nossos corações de uma maneira muito clara, mostrando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todos aqueles que nele crê. Assim oramos em teu santo e bendito nome. Amém. Queridos, nós estamos diante de um momento crucial na vida do apóstolo Paulo. Para muitos, alguns personagens bíblicos estão isentos de passarem por dificuldades, por desânimo. Mas essa é uma ideia equivocada. Até mesmo Paulo, que foi o maior escritor das Sagradas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, também foi suscetível, foi atingido e alcançado pelo desânimo, pela tristeza e pelo medo. Quando Paulo escreve a esta igreja na cidade de Corinto, ele escreve algo que nos chama muito a atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês na segunda viagem missionária, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério ou o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Como o texto lido nos apresenta, Paulo sai de Atenas, a cidade dos filósofos. Ele, depois de ser expulso dessa cidade, já havia sido expulso de 3 outras, inclusive chicoteado e preso. Agora chega em Corinto, e em Corinto ele percebe que a coisa não será fácil. Diz o texto que ele chega com muito receio, com medo e com tremor. Paulo sabia que o seu trabalho, o trabalho cristão, era necessário ser exercido também nessa cidade, porque Deus tinha muitos ali que ele desejava salvar. Pois bem, queridos, nenhum cristão está isento do desânimo. Todos nós somos suscetíveis a períodos intensos de desencorajamento. Em alguns momentos da vida, as circunstâncias nos levam a crer que somos até mesmo incapazes de sair dessas dificuldades. Não se engane, todos os servos de Deus passam por momentos difíceis. E o Jesus a quem servimos nos advertiu acerca dessa verdade. Paulo agora então está necessitado de um socorro. Paulo precisa de uma intervenção divina. E você vai ver no texto de forma muito clara que Deus age pelo menos de 4 formas para reanimar Paulo, para despertar Paulo, para continuar a obra que ele deu ao seu filho na fé, ao seu apóstolo fora de hora, ao gentio chamado Paulo de Tarso. Ei, Deus te deu uma missão? Deus te deu um trabalho? Deus te deu uma tarefa? Não se preocupe, Ele vai te capacitar para fazê-la. Nós vemos nesse texto que Deus intervém a favor de Paulo, primeiro por meio de amigos, novos amigos, como Áquila e Priscila, velhos amigos também, como Silas e Timóteo. Nós vemos nesse texto que Deus age a favor de Paulo
por meio dos frutos da sua pregação, novos convertidos. Depois ele age para animar e despertar Paulo por meio de uma palavra direta, uma intervenção miraculosa em que Deus fala com ele em sonho. Por fim, Deus anima o próprio Paulo, usando incrédulos, os seus inimigos, governador romano, para defender a causa de Cristo e o apóstolo Paulo. Ei, não importa o que Deus deva ou possa fazer, Ele o fará para te tirar do desânimo, para fazer com que você continue trabalhando e servindo a Ele. Sabe o que Ele espera de você? Que você tenha uma mente e um coração aberto. Amém, queridos? Entendamos primeiro o contexto em que Paulo está inserido. Paulo chega ao lugar onde ele teve as suas maiores alegrias, mas também as suas maiores decepções e sofrimentos. Paulo chega numa cidade que era uma cidade comerciante, era uma cidade cosmopolita, mas era uma cidade também pervertida. Lá Paulo tem desafios que muitos de nós temos morando numa grande cidade. Corinto naquela época tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma mega cidade naquela época, pouquíssimas cidades tinham essa população. Aqui está o maior desafio do apóstolo Paulo. Uma cidade multicultural, cosmopolita. Paulo então sabia que aquela cidade que era banhada por 2 mares, aonde todo o comércio precisava passar, ali então o evangelho precisava chegar para expandir, tanto para o norte quanto para o sul, tanto pelo mar como por terra. A cidade despertou o amor do apóstolo, gerou muita dor nele, mas acima de tudo, Deus disse: eu tenho gente aqui. Talvez Deus te colocou num trabalho difícil, né? Num trabalho desgastante, num trabalho que não remunera muito bem. Mas Deus te colocou lá porque Ele tem um propósito ali e Ele tem pessoas para alcançar naquele lugar. Nós temos dito e repetido que a nossa profissão, a nossa família, o nosso lazer e qualquer coisa que permeie a nossa vida é apenas uma ponte. O fim, o objetivo principal é servir a Deus, glorificar a Deus, especialmente pregando o Evangelho. Logo, alguém que trabalha, alguém que brinca, alguém que desfruta, alguém que faça o que quer que seja e não testemunha de Cristo, está descumprindo o seu propósito principal nessa terra, nesse mundo passageiro. Paulo diz em 1 Coríntios 1,4: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo. Paulo entende que aquele povo ali era povo de Deus, e isso trazia muita alegria ao seu coração. Em 1 Coríntios 1, de 10 a 11, ele diz: rogo-os, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ficais todos unidos na mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pela família de Cloé, que há contendas entre vós. Paulo sabia que ali havia um povo difícil, um povo complicado, um povo partidário. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, e alguns se diziam mais espirituais, mas também partidários, se diziam de Cristo. E Paulo sabia que era necessário pregar o Evangelho para que houvesse transformação. Queridos, uma cidade como a de Corinto só poderia ser liberta do seu pecado, da sua cultura pecaminosa, se fosse por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Porque só o Evangelho pode mudar um pecador,
pode transformar uma pessoa pervertida em alguém santo e dedicado ao Senhor. Os judeus foram expulsos de Roma no ano 49 depois de Cristo. Possivelmente, segundo um historiador romano, Seutônio, porque eles estavam se convertendo ao cristianismo e pregando esse evangelho que estava trazendo dificuldade para eles, causando um certo alvoroço. Então, segundo o texto que lemos, os judeus foram expulsos por meio de Cláudio de Roma, porque eles estavam pregando, e entre eles havia um casal chamado Áquila e Priscila. E esses então vão para Corinto, e lá eles encontram o apóstolo Paulo. Queridos, o apóstolo Paulo era alguém que pregava o evangelho sem trazer peso à igreja. Ele entendia que a pregação era um privilégio, que ele não deveria cobrar por isso. Então, chegando em Corinto, sem provisão financeira, ele resolve ir trabalhar com esse casal, que assim como ele, eram fazedores de tenda. O judeu prezava muito o trabalho. Por isso que ele dizia: o pai que não ensina o filho uma profissão, faz dele um ladrão. E o mais interessante é que na nossa cultura, profissão é estudo. E eu compartilhava essa semana com o pastor Aldo, que há um grande equívoco. O estudo, ele apenas te capacita para uma possível profissão. Por isso que alguns especialistas estão tentando trazer de novo o conceito do curso profissionalizante. Porque uma pessoa que termina uma faculdade, seja ela qual for, possivelmente ele não vai encontrar trabalho de imediato, e se encontrar, não será aquele trabalho que ele imaginou, porque algumas pessoas, após uma faculdade, imagina que já vão sair empregados bem remunerados e trabalhando pouco. Isso aí era um conceito equivocado, que já não existe mais, principalmente quando vier a reforma administrativa no nosso país. Pois bem, Paulo tinha uma profissão, e ele sabia que a pregação do evangelho envolvia a sua profissão, por isso que até um termo usado por alguns missionários chamado fazedores de tenda. Como alguns países se fecharam para o evangelho, ao irem para esses países, principalmente países muçulmanos, eles entram com uma profissão para pregar o evangelho, mas a profissão nada mais é do que uma desculpa, do que uma estratégia, do que uma ponte para fazer o que importa, que é pregar o evangelho. Ei, você estudou tanto, não foi para ter uma profissão, foi para se capacitar e quem sabe arrumar um emprego, e aí então pregar o evangelho, servir a Deus aonde você está. Mas me impressiona muito que nos dias de hoje as pessoas não querem ter uma profissão, elas querem um emprego, elas querem uma remuneração, mas já tem uma nova onda, tem a onda daqueles que gostam de facilidade. Não passa uma semana no nosso trabalho que não chegue alguém querendo ganhar dinheiro fácil, com alguma estratégia para poder ganhar dinheiro de quem está trabalhando. Tem muita gente que acha que o mundo vai existir só de youtuber, que o mundo vai funcionar apenas com venda online. Tem muita gente que acha que tudo vai parar e todo mundo vai ganhar dinheiro fácil. Ei, é necessário trabalhar com as mãos, é necessário exercer uma profissão. Ainda que nós tenhamos vivido um momento em que a internet, a venda online tenha explodido, mas essa não será a realidade de todos em todo o tempo. Não pense você que vai ser sempre assim, aonde pessoas ganham dinheiro com facilidade, especialmente quando outros estão trabalhando arduamente.
Paulo sabia que não poderia ser pesado aos irmãos, então ele vai fazer tenda. Essas tendas eram feitas de couro especialmente, então requeria deles uma dedicação exclusiva. Paulo só pregava aos sábados. Por quê? Porque durante a semana ele precisava trabalhar. Pregava aos sábados na sinagoga. Porque eu tenho certeza que Paulo não deixou de pregar em nenhum momento e em nenhum lugar. Queridos, sempre glorificava a Deus pela sua profissão. E ele sempre procurava exercê-la para não se tornar um peso para a igreja onde ele servia. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses 2,9, quando ele diz: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregando o evangelho de Deus. Trabalhando com fadiga noite e dia, mas hoje só o que tem é consultor. É consultor para dizer que você está trabalhando errado e que ele sabe o certo, e para ele te dizer o certo, para você continuar trabalhando, você vai pagar ele caro, mas ele trabalhar não quer. Ele só quer falar que você está errado, mas ele não quer trabalhar. Um consultor me procurou esses dias, eu e meu sócio, e ele disse: olha, eu vou aumentar em 5% o seu lucro final. Eu disse assim: rapaz, você está de brincadeira, não é isso mesmo. Eu disse: então por que você não monta o mercado? Se você consegue dar esse lucro todo, por que você não toca um negócio? Por que essas pessoas acreditam que é necessário ganhar de quem trabalha arduamente? Retirar daquele que labuta noite e dia. Por que tem gente que acha que é fácil ficar rico do dia para a noite? Fazer grandes negócios e assim ficar milionário, explorando quem trabalha arduamente. Paulo sabia que o cristão precisava dar o exemplo e trabalhar arduamente. Em 2 Tessalonicenses 3,8, ele diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vós. Queridos, é muito provável que quando Silas e Timóteo chegaram, trouxeram uma oferta da igreja de Filipos, que tanto amava o apóstolo Paulo. E então, por meio da oferta de outros que trabalharam arduamente, ele pôde se dedicar ao trabalho, naquela que era uma cidade pervertida e que precisava de missionários trabalhando noite e dia na pregação do evangelho. Paulo, em 2 Coríntios 11:9 diz: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Quando ele recebe uma oferta, ele então para de trabalhar e usa aquela oferta para viver exclusivamente para a pregação das boas novas. Em Atos 18:5 ele diz: e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ele então agora pode se dedicar. Ei, essa oferta que você deu aqui, e que você tem dado, é para os nossos irmãos que estão em outros países, em outros lugares, que não exercem uma atividade extra à atividade da pregação, de missões, e eles, por meio dessa oferta, poderão se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho. Mas o que é mais importante, Paulo deixa claro que é tão espiritual aquele que trabalha com as mãos, aquele que ganha o pão por meio de um trabalho árduo, quanto aquele que prega o evangelho. Ambos os trabalhos são espirituais. Tem gente que pensa que é mais espiritual um trabalho do que o outro, e faz um pré-julgamento de trabalho conforme a remuneração, ou se o trabalho é mais leve
ou mais pesado. Paulo, ainda que preferisse trabalhar, ele recomenda muito bem à igreja a ajudar aqueles que estão na obra. Ele diz em 1 Timóteo 5, 16 a 18, se algum crente ou algum crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, é digno o obreiro do seu salário. Nós louvamos a Deus porque essa igreja tem sustentado muitos missionários, muitos obreiros, para que esses possam se dedicar à pregação da palavra. Queridos, o trabalho, ele é digno, e ele traz frutos para que o evangelho possa prosseguir, ser pregado e alcançar as vidas. Paulo, então, começou a pregar exclusivamente, e após a pregação, o que nós percebemos é que há conversão. Primeiro, Paulo, que estava preocupado, desanimado, recebe o apoio de Áquila e Priscila, e esses então levam Paulo para a sua casa. Depois chega Silas e Timóteo, velhos amigos, e agora então sustenta ele na obra, e ele pode continuar o seu trabalho. Hoje de manhã, enquanto o pastor Aldo pregava sobre o livro Desanimado, mas não derrotado, Caído, mas não derrotado, uma pessoa perguntou, mas como alguém que está desanimado, desiludido, cansado, pode orar, ler a Bíblia e se fortalecer? Está aqui a resposta. Entre outras que ele deu, está aqui a resposta, por meio de amigos fiéis. Percebe que Paulo foi acolhido por Áquila e Priscila, levaram para a sua casa. Depois chega Silas e Timóteo, abraça e diz, não se preocupa não, nós vamos fazer a comida, lavar a sua roupa, agora você pode pregar dia e noite. Como eu disse para vocês, quem acha que Silas, Timóteo e João Marcos faziam alguma coisa que não seja comida, lavar roupa, está se enganando, porque eles passam a pregar e a escrever depois. No início eles são treinados, então homem, lavar roupa, fazer comida, limpar a casa, é coisa comum e bíblica, tá bom? Então as mulheres podem orientar os seus maridos a fazerem isso tranquilamente. Esse era o exercício desses homens que acompanhavam Paulo no seu ministério. Como é que tem lugar para machismo dentro da igreja? Não tem cabimento um trem desse. Mas sigamos aqui o ocorrido. Primeiro ele é animado, fortalecido por esses irmãos. Depois ele começa a pregar a palavra de Deus, e diz o texto que há conversões. Deus agora, por meio dos frutos, leva Paulo a entender que a palavra de Deus não volta vazia. Atos 17, 7 e 8 diz, e saindo dali entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava próximo à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos da cidade de Corinto, muitos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Ele então deixa o ministério de pregar na sinagoga para judeus, vai para a casa de um homem que mora próximo à sinagoga, e quem se converte? O líder da sinagoga. Olha como Deus age. Olha esse homem que estava com medo de levar mais algumas 39 chicotadas, de ser preso, enxotado, escorraçado da cidade de Corinto. Deus, depois de fortalecer por meio dos amigos, agora fortalece por meio dos frutos. Nós não podemos desanimar, porque se perseverarmos, colheremos os frutos que Deus dará. Talvez você está desanimado com alguém que você tem pregado constantemente, alguém que você tem investido tempo da sua vida, recursos,
E você acredita que não vai dar em nada, que dali não sai leite. Mas saiba que Deus tem o tempo dele, e que Ele é fiel, e que Ele é bom, e que Ele é maravilhoso, e que Ele faz coisas extraordinárias, converte o líder da sinagoga fora da sinagoga. Entendeu, querido? Como é que Deus pode fazer? Se você, por meio do seu trabalho, estiver disposto a servi-lo. E agora então, os frutos começam a aparecer, não só aquele homem, mas outras pessoas também se renderam a Cristo. Queridos, Paulo era um homem que vivia emoções intensas. Muitas vezes, ele teve momentos de cansaço e desânimo, mas Deus reanimou ele por meio dos amigos, reanimou ele por meio dos frutos do seu trabalho. Pensando no trabalho, na sua profissão, às vezes você diz, mas não vai dar em nada, não estou dando conta nem de pagar as contas, não está sobrando para nada. Continue trabalhando arduamente, continue trabalhando honestamente. Você pode não ficar rico, mas Deus não deixará faltar o pão. Ele é fiel, assim como Ele cuida dos passarinhos, assim como Ele cuida dos lírios, Ele cuida de você. Continua crendo. Disse o Senhor, verso 9 e 10, olha que texto maravilhoso. Olha como Deus vai animar Paulo agora. Disse o Senhor, em visão a Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ei, eu penso, que privilégio foi esse? Em sonho, ele ouvia aquilo que Deus falou a vários dos seus servos, como a Josué no Velho Testamento: não temas, eu estou contigo, não temas, fale, continue pregando, ninguém te fará mal, porque eu tenho um propósito pela tua vida, por meio dela nesta cidade. Sabe, queridos, muitos de nós temos nos amedrontado, nos envergonhado às vezes, com medo do que vão pensar de nós, de uma crítica, de ser humilhados porque estamos testemunhando Cristo. E Paulo está dizendo, olha, você está no meio de uma cidade pervertida, você está convivendo com pessoas imorais, pessoas que estão mais preocupadas com o dinheiro, com a prostituição, mas não temas, continue falando. Esse homem foi expulso de mais de 6 cidades, contando as 2 viagens. Ele sabia que a possibilidade de ser preso, de apanhar, de ser expulso e até morto era grande. Mas agora, depois de Deus falar por meio de pessoas como você e eu, depois de Deus mostrar os frutos daquele que persevera trabalhando, agora o próprio Deus em sonho fala com ele. Sabia que Deus pode falar com você por meio de um sonho? Deus pode falar com você por meio da Bíblia, especialmente. E Deus pode falar com você por meio de uma voz na sua mente, no seu coração. Muitos de vocês devem ter tido essa experiência. Em algum momento você sentiu, você não ouviu, mas sentiu lá no seu coração, ouviu com o coração Deus te falar. Deus faz isso, porque Ele nos ama e Ele quer nos reanimar, revigorar, para que continuemos fazendo o trabalho para o qual Ele nos chamou para fazer. Quando Deus dá a um homem uma tarefa para cumprir, também dá a ele poder para fazê-lo. No poder e na presença de Deus, Paulo encontrou coragem para continuar pregando. Queridos, Deus é tão maravilhoso, que agora Ele vai usar os inimigos do Evangelho, os próprios romanos, para poder abrir as portas para que Paulo continue pregando.
Foi por meio dessa sentença de Gaio que Paulo e todo o evangelho passa a ser pregado no Império Romano sem grandes resistências. Talvez Deus está abrindo uma porta lá no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua rua, para que você pregue o evangelho de forma tranquila, especialmente por meio da sua profissão. E aí você diz: pastor, como eu posso pregar por meio da minha profissão? Faça como um sapateiro certa vez respondeu, ou melhor, recebeu a orientação. O sapateiro pergunta a um reformador como é que ele poderia, sendo um sapateiro, pregar o evangelho. E então ele ouve a seguinte orientação: faça os melhores sapatos que você pode fazer. Seja o melhor professor, seja o melhor servidor, seja o melhor faxineiro, seja o melhor na sua área, fazendo com zelo, com amor, para Deus e não para homens. Mas há muita gente que só quer trabalhar se for para ganhar muito dinheiro. Só quer trabalhar depois que tiver numa função de liderança. Só quer trabalhar se for o mínimo possível, porque depois de 6 horas de trabalho já está exausto. E nós precisamos entender que o trabalho glorifica a Deus, e Deus se importa com o seu trabalho, seja ele que trabalho for, desde que seja um trabalho digno e honesto. Queridos, agora então, Paulo é levado diante do tribunal. Galho, que ocupava aquela província, aquela cidade, procônsul, então ouve os judeus, mas sequer deixa Paulo falar. Sêneca, seu irmão, disse a respeito desse homem chamado Galho: até aqueles que amam o meu irmão Galho, com todas as suas forças, não amam suficientemente. E ele diz também: ninguém foi tão doce com alguém como Galho o é com todos. Um homem justo aos olhos do mundo, um julgador imparcial, agora é de alguma forma assediado pelos judeus para proibir Paulo de pregar o evangelho. Olha, percebe? Começa a perseguição, a mesma que ele sofreu, mas ele já havia recebido de Deus o quê? Uma promessa. Sabe qual é o nosso problema? A gente recebe de Deus uma promessa, e aí a gente duvida diante do primeiro confronto. Diante da primeira escassez, diante da primeira dificuldade, diante do primeiro embate, a gente já desanima e diz: ah, eu acho que não foi Deus que falou comigo não, eu acho que eu estava sonhando mesmo, porque comi demais. Não, eu acho que não foi Deus que falou comigo não, eu vou retroceder, eu vou voltar atrás, eu vou parar. Se lembra do que eu falei domingo passado? Se há uma virtude que nós precisamos cultivar nos nossos dias, se chama persistência. Constância. Nós não podemos viver oscilando o tempo todo. É lógico que nós não podemos continuar batendo de frente, dando cabeçada, quando Deus está dizendo para nós mudarmos. Mas quando Deus está conosco, nós não podemos desistir. Agora Paulo está diante do tribunal, mas sequer ele precisa falar. Deus fala por meio de Galho, fala por meio de um ímpio. Deus usa um ímpio para dizer: eu não tenho nada a ver com o problema de vocês, vocês resolvam as questões de vocês, porque eu estou aqui para julgar questões romanas. E então Paulo sai livremente daquele lugar e continua pregando o evangelho. Sabe aquele dia que você ficou com medo de falar? Sabe aqueles lugares que você costuma frequentar e as pessoas não sabem que você é crente? E você tem medo do que os outros vão dizer?
Pode ser que Deus tenha colocado um ímpio lá, para poder te ouvir e depois dizer assim: olha, quando você quiser, venha falar mais. Olha, sempre que você tiver oportunidade, as portas estão abertas. Mas você nunca ouviu, porque nunca falou. E porque nunca falou? Porque tem medo, tem receio. Por fim, queridos, agora ele então está pronto para poder voltar para casa, para Antioquia, para a sua igreja mãe, aonde ele recebeu todo o apoio, o suporte, e ele então cumpre um voto que fez ao Senhor, provavelmente um voto de Nazireu, e volta para Antioquia da Síria, para lá então sair rumo à terceira e última viagem, na qual ele morre. Mas ele só morre na terceira. Ei, você não morre antes de Deus permitir. Você às vezes está com medo do Covid, está com medo do ladrão, está com medo da temperatura, não sei do que você tem medo, mas eu quero te dizer que se você está dentro da vontade de Deus, nada te acontecerá se Ele não permitir. Ainda que Paulo tenha sofrido, mas nada lhe aconteceu em Corinto, porque Deus disse: fala e não te cales, tenha coragem porque eu estou contigo, eu não vou te abandonar. No tempo certo, ele morreu por Cristo. No tempo certo, eu e você vamos morrer por Cristo. Mas enquanto for vontade dele, propósito dele, estarmos vivos, assim estaremos. E o serviremos com toda alegria, com toda disposição, com toda coragem. Queridos, existem muitas outras histórias desse homem que não foram contadas. Mas o mais importante desse texto, que eu quero te chamar a atenção hoje à noite, para concluirmos essa meditação, é que Paulo, como ele mesmo diz em uma das suas cartas aos crentes em Corinto, ele chega lá desanimado e cansado, ele chega lá com medo, e então Deus age de forma extraordinária para tirar dele todo o desânimo, todo o cansaço. Deus sabia que o trabalho dele não era fácil. Deus sabe pelo que você está passando, Ele conhece você, Ele sabe as adversidades que você tem enfrentado, e Deus então levanta um casal, novos amigos, que Ele fez, que o animaram, levaram ele para a sua casa, foram amigos dele de viagem, ficaram em Éfeso. Depois ele escreve a Timóteo, recomendando esses dois amigos novos, que se tornaram grandes amigos do ministério. Paulo então usa velhos amigos, Silas e Timóteo, para poder reanimar ele por meio dos cuidados financeiros, cuidados pessoais. Deus então mostra que no tempo certo os frutos virão, e ele, ao ver os frutos, ele é reanimado. Como eu disse para vocês, todas as vezes que a gente percebe, vê alguém se rendendo a Cristo, isso traz uma grande alegria ao nosso coração, traz renovo ao nosso ministério, à igreja local. E Deus, depois de trazer esses frutos, então, fala com ele diretamente, dizendo: não te cales, não desanime, eu estou com você, você não vai sofrer além daquilo que você precisa sofrer. E por fim, Deus usa até mesmo o incrédulo, o inimigo, o adversário, para abençoar os seus filhos. Ei, dentro da vontade de Deus, tenha certeza, Ele vai renovar o teu ânimo, Ele vai tirar de você qualquer desânimo, qualquer preocupação, qualquer angústia, qualquer depressão. E lembre-se, é no Senhor e na sua palavra que há cura para a alma. Não há cura para a alma em remédios, não há cura para a alma em terapias, não há cura para a alma em cirurgia, não há cura para a alma em nenhum outro lugar ou pessoa que não Jesus Cristo de Nazaré. E esse cura a alma e até mesmo a salva principalmente, e a salva da condenação eterna.